Dia de Europa e Conference League e também de Campeonato Brasileiro. Eu separei 4 favoritos para a gente conversar na Europa League. É um dia extremamente cheio, com uma mistura de Conference com Europa League, quase toda essa salada de frutas no mesmo horário, e 2 jogos extremamente importantes do Campeonato Brasileiro que envolvem a parte de baixo da tabela, principalmente na briga contra o rebaixamento, como é o caso de Vasco e Inter, e Santos e Curitiba. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 26 de outubro. Às 4 horas da tarde na Europa League, a Roma enfrenta o Slavia Praga da República Tcheca em casa com uma cotação próxima de 1,75. A Roma, talvez assim, eu fico tentando lembrar de uma equipe que a gente trabalha com frequência aqui, que seja tão obscura na hora de fazer uma análise como a Roma, né? Porque a gente nunca sabe qual é o comportamento que a gente pode esperar dessa equipe. A Roma, em alguns momentos fora de casa nas competições da UEFA, tanto na competição que ganhou da Conference, quanto depois a que chegou na final da Europa League, fora de casa sempre foi uma equipe muito preguiçosa, né? Vamos chamar desse jeito. Na Itália, a Roma dificilmente faz uma boa campanha, pelo menos com o Mourinho, uma boa campanha de pontos corridos. O foco da Roma quase sempre são as competições de mata-mata. Porém, em alguns momentos de lampejo, a Roma passa a jogar bem, como é o caso, por exemplo, desses últimos jogos. Não vou afirmar com tanta certeza que foram jogos que a Roma jogou muito bem, mas são 4 vitórias seguidas. Equipes teoricamente acessíveis da Série A italiana, Frosinone, Cagliari e Monza. O Monza talvez o mais complicado deles. Também temos vitória contra o Empoli e um empate contra o Torino. Mas, sinceramente, por mais que essas vitórias tenham vindo de maneira seguida, na Roma ainda continua sendo muito obscura e muito difícil de se tirar algo com muita certeza. Tanto é que quando a gente fala da Roma aqui, eu geralmente não te indico trabalhar a favor com muita expectativa, né? Por exemplo, a gente tem uma cotação excelente, um time jogando em casa, e seria ótimo chegar aqui com uma confiança enorme falando vamos a favor da Roma que vai dar tudo certo, porque é bem difícil ter esse tipo de confiança. O Slavia a gente tem bem menos informação, eu não acompanho com tanto afinco assim o campeonato da República Tcheca. Sei que o Slavia Praga não perdeu nas últimas 9 partidas, a última derrota do Slavia foi no dia 31 do mês 8 para o Zorya, por 2-1. Provavelmente aqui um playoff, né? Então é uma equipe muito forte no seu país. O Slavia marcou em 9 dos últimos 10 jogos que disputou, e 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos. Quando a gente utiliza o PDF de apoio, se você não tem acesso, basta clicar aqui em Seja Membro. Aqui eu pego não a campanha da Roma e do Slavia na Europa League, mas sim nos seus campeonatos, né? Então, como o Slavia performa fora. Então a gente tem que saber dosar aqui o nível de enfrentamento, né? Quem são os adversários de um ou de outro. Eu uso até dizer que talvez os últimos adversários da Roma foram até mais acessíveis, que foram parte de meio para baixo da tabela do italiano. Perceba que a porcentagem de vitórias é alta, as duas equipes saem na frente do placar com frequência, as duas equipes falham um pouco em marcar, então são equipes que costumam se impor dentro e fora de casa. A Roma tem uma média de gols marcados um pouco maior, mas o número de gols sofridos é bem parecido. A Roma tem um jogo a menos, né, em relação a esse cenário. O primeiro tempo das duas equipes é extremamente parecido. Eu tenho a Roma vencendo um pouco mais, talvez fazendo um pouco mais de gol. Nada muito além do que faça a gente entender como uma diferenciação. O segundo tempo, então, nem se fala. Número de gols sofridos, praticamente igual. Número de gols marcados, praticamente igual. Nenhuma derrota para nenhuma das duas equipes e para cima de 60% de vitória das duas equipes. Então, é algo muito parelho. Agora, o que diferencia e faz essa cotação da Roma ficar mais baixa é simplesmente o fato dela ter mais camisa e dela jogar em casa. Sinceramente, se esse jogo fosse na República Tcheca, as cotações provavelmente estariam bem parelhas, tá? Se você é um trader por aqui, seguindo a cartilha que eu sempre faço na Roma, benefício da dúvida. Ou seja, eu sei que a Roma tem maior camisa, eu sei que a Roma talvez tenha mais tradição, eu sei que agora com o Mourinho, a Roma no mata-mata é um time muito cascudo, não é à toa que chegou em 2 finais seguidas das competições da UEFA. Uma venceu e a outra não. Mas ainda assim, eu espero que você traga para cá, para o ao vivo, o benefício da dúvida, que é não se expor a favor da Roma antes da Roma te mostrar um sinal para fazer isso, ok? Eu venho com o intuito de trabalhar contra o Slavia desde que a Roma me mostre muita capacidade, principalmente defensiva, na recuperação pós-perda. E para acontecer isso, a gente vai ter que ter um comportamento do Slavia um pouco mais defensivo e o comportamento agressivo da Roma na hora de recuperar e não deixar o Slavia contra-atacar. Esse é o cenário que eu espero. Se ele vai acontecer ou não, eu não sei. Se ele não acontecer, eu vou me manter de fora. Se acontecer, eu vou estar contra a pior equipe em campo, no caso,
que é o cenário que eu espero, o Slavia. Para trabalhar dessa maneira, eu sempre te indico uma bolsa esportiva para você ter uma possibilidade de entrar e sair do mercado com agilidade, principalmente utilizando um software. Se você quer aprender mais sobre isso, tem um curso aqui embaixo, o meu curso gratuito do iniciante até o avançado, que vai te ensinar tudo que você precisa saber, como se registrar numa bolsa esportiva, como passar a utilizar um software, como trabalhar de maneira mais profissional, além de várias metodologias para você aplicar. E para trabalhar numa bolsa esportiva, eu sempre te indico a melhor e maior delas, o restante são todas a Betfair com nome diferente. Então eu prefiro trabalhar na oficial e eu vou deixar aqui embaixo R$200 de bônus para você utilizar no seu primeiro depósito, tá bom? Então essa é a minha ideia para trabalhar no trade aqui entre Roma e Slavia. Se você é um punter, como a gente não tem toda essa confiança na Roma, como eu comentei no início, se for trabalhar a favor da Roma, no máximo aqui com empate anula, tá? Esse jogo ele tem uma capacidade muito grande, na minha humilde opinião, de surpreender o desavisado, que é aquele cara que pensa assim, a Roma em casa vai vencer. Pode acontecer, eu não tô aqui para dizer que não, mas a Roma não tá tão distante na prateleira do Slavia assim. Não é uma discrepância técnica tão grande. E o Slavia é uma equipe agressiva. Além disso, é uma disputa pela primeira colocação do grupo G. A Roma tem 6 pontos com 2 vitórias em 2 jogos. O Slavia tem 6 pontos com 2 vitórias em 2 jogos. O saldo de gols do Slavia é 8 gols marcados e nenhum gol sofrido, saldo de 8. O saldo da Roma é 6 gols marcados e 1 gol sofrido, saldo de 5. Então, muita cautela na hora de trabalhar o mercado de resultados. Eu gosto muito de pensar no mercado de gols. Como é a liderança do grupo, e eu acredito aqui que as duas equipes vão terminar na liderança, porque Sheriff Tiraspol e Servette, com 0 pontos cada um, dificilmente vão conseguir alguma coisa. Para mim, as duas equipes vão para cima uma da outra, né? Esse é um jogo, esse e o jogo na República Tcheca entre as duas equipes vão decidir a primeira colocação do grupo, e a gente lembra que na Europa League isso é muito importante, né? Para quem não passa em primeiro na Europa League, você tem que disputar um playoff com quem vem da Liga dos Campeões. E quem vem da Liga dos Campeões geralmente vem com muita força, né? Porque geralmente são equipes muito fortes. Então, sinceramente, eu acredito num jogo pautado para pelo menos 2 gols, quem sabe até 3, e não duvido que a gente tenha a possibilidade de ambas as equipes marcarem por aqui. Também às 16 horas, o Leverkusen dentro de casa enfrenta o Karabag do Azerbaijão, uma cotação próxima de 1,22. O Leverkusen, não vai dar para vocês verem por conta do monitor aqui, mas o Leverkusen no grupo H, ele tem 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos. O Karabag tem 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos, mesma situação do grupo G da Roma com o Slavia. O restante do grupo é formado pelo Molde e pelo BK Hacking, tá? Vocês conhecem esses times, a gente geralmente fala sobre eles por aqui. Isso quer dizer que o Karabag é uma equipe forte, isso quer dizer que o Karabag é uma equipe defensivamente organizada, porém hoje na Europa eu não tô vendo assim um time se destacar tanto como o Leverkusen. Óbvio que tem times melhores, mas o destaque do Leverkusen ele é muito claro de se observar. Foram 6 vitórias nas últimas 10 partidas, marcou nas últimas 10, não perdeu em 10, marcou no primeiro tempo em 10, marcou primeiro em 8. Nos últimos jogos do Leverkusen, a única equipe capaz de parar o Leverkusen foi o Bayern de Munique. O restante não conseguiu. E isso inclui o Leipzig, o Borussia Mönchengladbach e outras equipes fortes que enfrentaram o Leverkusen dentro e fora de casa. Então, sinceramente, eu gosto muito de pensar numa possibilidade de trabalhar a favor do Leverkusen por aqui. Se você é um trader, dá para ficar assim de olho numa possibilidade do Karabag jogar um pouco mais recuado, um pouco mais contido. Afinal de contas, é uma disputa pela liderança e um empate na Alemanha não é um resultado ruim para o time do Azerbaijão. Porém, o Leverkusen é um time que joga em casa com muita pressão, com muita imposição e geralmente não oferece ao adversário tanto contra-ataque. Esse é o cenário que a gente precisa para estar a favor do Leverkusen no trade. Muita imposição, linha alta, recuperação pós-perda e volume ofensivo. Finalização de preferência. Essa cotação ela vai estabilizar e você pode aproveitar para estar a favor do time alemão. O que vai me fazer ficar de fora ou fechar minha posição? O Karabag contra-atacando, puxando contra-ataque com frequência. Isso não faz parte da minha metodologia, tá bom? Se você é punter, gosto muito do Leverkusen, tenho um carinho enorme pela equipe, uma das melhores equipes que eu trabalho na Alemanha nos últimos anos. Tiveram jogadores ótimos que passaram por ali, estão hoje em outras escolas do futebol, estão no futebol inglês. Então eu trabalho o Leverkusen já de outros carnavais. Mas, cotação de 1,22 eu jamais vou te indicar aqui para trabalhar, para deixar correr até o final, tá bom? Se for para trabalhar a favor do Leverkusen, você precisa de 4 cenários. E você sabe quais são. Primeiro, torcer para o Leverkusen começar mal e essa cotação valorizar. Segundo,
torcer para o Leverkusen ter dificuldade de marcar o seu primeiro gol para tentar buscar esse gol no segundo tempo. Terceiro, torcer para o Leverkusen tomar o primeiro gol para que você possa buscar, se o Leverkusen te mostrar um sinal, uma dupla chance, uma recuperação, talvez até de uma virada, quem sabe, do Leverkusen. E a quarta opção é acreditar no Leverkusen com muito mais facilidade do que o mercado acredita, talvez, e buscar uma vitória com um handicap asiático, né? Uma coisa mais agressiva do Leverkusen vencendo por 2 gols de diferença. Como aqui é uma disputa de liderança de grupo, eu não acho que o Karabag vem para ser goleado, a não ser que alguma coisa muito diferente aconteça. Então essa última opção, sinceramente, não é uma excelente opção. Acho que é uma opção para quem tem metodologia especificamente para asiático, tá? Para handicap asiático. Sinceramente, para mim, o melhor dos mundos é esperar essa valorização. Pode ser que o Karabag se defenda bem e a cotação do Leverkusen no segundo tempo esteja melhor. Beleza? Acredito nessa vitória, mas não vou te indicar por aqui. Dá para pensar no mercado de gols? Como a gente tem um super favorito em campo, os mercados de gols vão estar muito esmagados. Por exemplo, o over 1,5 está 1,11 e o 2,5 deve estar abaixo de 1,40. Aqui, ó, 1,40. Então eu não te aconselho com esse tipo de cotação. Agora, se o Leverkusen estiver na frente e o Karabag começar a se comportar, isso aí você vai ver ao vivo, tá? E o Karabag começar a se comportar de uma maneira agressiva buscando recuperação, ceder espaços ao Leverkusen na Alemanha não costuma ser uma boa decisão. E aí o Leverkusen pode ampliar. Aí o 2,5 pode ser interessante, tá bom? Às 16 horas, o Brighton enfrenta na Inglaterra o Ajax com uma cotação de 1,33. Eu confesso que eu já vi muita coisa no futebol, muita coisa mesmo, mas o time do Ajax, com tamanha experiência, com tamanha história, começando fora com uma cotação quase de 8 contra o Brighton, é novidade. Mas isso se explica pela fase horrorosa que o Ajax vem tendo na Holanda. Fora de casa foram 4 jogos e nenhuma vitória. O Ajax tomou 9 gols e marcou apenas 6. Das últimas 10 partidas, o Ajax não conseguiu ganhar nas últimas 8. Concedeu nas últimas 6 e concedeu 2 ou mais gols em 6 das últimas 10. Os últimos jogos do Ajax, derrota para o Trash, para o AZ, empate com a EK, que venceu a equipe do Brighton na Inglaterra. O Ajax conseguiu empatar com eles fora de casa, na Grécia. Perdeu para o Feyenoord por 4-0, empatou com o Marseille 3-3. Olha só, na competição da Europa League, o Ajax conseguiu 2 empates. Olha isso, 3-3 com o Marseille e 1-1 com a EK. O Brighton, nos últimos jogos contra esses times, empatou com o Marseille e perdeu pro EK. Então eu não sei se essa diferença é tão grande, mas o momento do Ajax é muito ruim. Uma derrota pro Twente, uma derrota pro Ludogorets, um empate contra o Fortuna. E a última vitória foi contra o Ludogorets aqui, provavelmente num playoff antes da Europa League. A cotação do Brighton, então, ela é injusta pelo fato da história do Ajax ser muito grande, maior do que o Brighton? Não, ela não é injusta, porque o momento do Ajax é muito ruim. Por mais que o Ajax tenha demonstrado força na Europa League contra o AEK, na Grécia, e contra o Marseille em casa. Porém, ela é uma cotação justa que, na minha humilde opinião, não tem valor. Isso não quer dizer que o Brighton não possa passar o carro para cima do Ajax. Isso pode acontecer. O que quer dizer é que ela está numa zona tão baixa, tão esmagada, que ela não tem mais para onde ir. Então, para você que é um trader, para que essa cotação se mantenha aí, o Brighton tem que jogar muita bola, não pode deixar o Ajax respirar, porque qualquer sinal de que o Ajax nesse jogo ele está jogando bem, essa cotação do Brighton ela vai ter que corrigir. Por mais que o Brighton seja um time inglês, e o time inglês geralmente ele carrega um estigma de ter mais confiança dos apostadores, dos traders, e as cotações costumam ser mais, vamos dizer assim, preenchidas com dinheiro, com capital, e elas costumam demorar a subir. O Ajax ele tem uma história. Então, ao primeiro sinal de que um time de tradição começou a jogar bola na Inglaterra, essa cotação do Brighton ela pode subir. Então, para você que vem para trabalhar a favor do Brighton no trade, cautela e leitura de jogo. Qualquer sinal de um Ajax contra-atacando, de um Ajax tentando fazer um jogo parelho, essa cotação ela tem que corrigir. Para você que é um punter, por favor, não caia na asneira de trabalhar a favor de uma cotação de 1,33 de um time sem tanta experiência nas competições da UEFA e de um time que vai enfrentar uma outra equipe com tradição. Tradição não ganha jogo, camisa não ganha jogo, mas existe aqui um tal de benefício da dúvida que vai se encaixar muito bem nesse jogo, que é como que o Brighton vai se comportar contra o Ajax? Como que o Ajax vai se comportar contra o Brighton? Por que o Ajax contra o Marseille conseguiu fazer 3 gols se ele está numa fase tão ruim? Por que na Grécia contra o AEK o Ajax conseguiu buscar um empate se o próprio AEK veio na Inglaterra e venceu o Brighton? Não dá pra gente ter um benefício da dúvida? Se dane se o Brighton vai ganhar de 5-0 do Ajax. Espera pra ver. Até porque uma cotação de 1,33 você não ia pegar no pré-live mesmo, né? Espero bem que não. Então,
Para você que é Panther, espera o Brighton melhorar uma cotação, talvez o Ajax comece ali com um lampejo, lembrando de quem é, e depois piore de novo e você possa pegar uma cotação do Brighton melhor. Eu gosto de pensar no mercado de gols. O Brighton foi até a França e empatou 2-2 com o Marselha. O Ajax recebeu o Marselha na Holanda, 3-3. O Ajax foi até a Grécia, 1-1 com o AEK. E o Brighton recebeu a equipe do AEK e foi 3-2. Então eu gosto de pensar no mercado de gols por aqui, gosto de pensar no cenário de 3 gols, mas jamais com essa cotação aqui. Isso aqui de 1,36 é uma cotação horrorosa. O melhor dos mundos é a gente esperar o jogo começar, torcer para que seja um jogo mais truncado no início para depois pensar nessa odd do 2,5 aqui. Dá para pensar nesse ambas marcam? Dá. O Brighton, mesmo favorito contra o AEK, tomou 3 gols. O Brighton foi fora de casa, tomou 2. O Ajax, 3-3. A gente já falou sobre isso. Então, dá sim para pensar no ambas marcam por aqui. E talvez, dentre esses mercados, a melhor cotação seja essa. O ambas marcam sim, tá? Mas eu gosto muito de pensar no cenário de over 2,5, principalmente ali do meio do primeiro tempo para frente. Liverpool e Toulouse se enfrentam pelo grupo E, às 16 horas na Europa League. Essa é uma análise mais tranquila de ser feita, né? Eu não vou demorar muito por aqui. A única coisa que eu quero chamar a tua atenção é que o Liverpool, em alguns momentos, principalmente na Europa League, fora de casa, ele tem se dedicado um pouco menos do que a gente costuma esperar na Premier League. Por quê? Porque a Europa League não é a Champions League. E o Liverpool é um dos grandes favoritos para vencer essa competição. Se o Liverpool levar a sério, ele se classifica em primeiro no grupo E, ele provavelmente vai passar com bastante facilidade pelas etapas, e ele pode chegar numa final e ser campeão. O grande problema não é uma Champions League. Com isso, em alguns jogos, principalmente os que o Liverpool fez fora de casa, foi possível ver ali em alguns momentos de desconexão, talvez de falta de intensidade, de interesse, e aí quando o Liverpool precisava muito, ele ia, acelerava e resolvia a situação. Então a minha dúvida por aqui é, o Liverpool vai se dedicar aos 90 minutos? O Liverpool que vai entrar em campo contra a equipe francesa do Toulouse? É o Liverpool que entra em casa contra o Forest, contra o Arsenal na Premier League? Ou por já ser líder do grupo com 100% de aproveitamento, o Liverpool vai talvez dosar alguns jogadores, vai colocar no segundo tempo o Mohamed Salah apenas, vai jogar com uma intensidade um pouco mais baixa? É isso que a gente precisa perceber. Que o Liverpool vai provavelmente ter imposição dentro de casa? Não se discute. Seria vergonhoso para o Liverpool passar um aperto aqui contra o Toulouse em Anfield. Agora, se ele vai colocar uma intensidade no estilo que o Klopp gosta, com marcação-pressão desde o início, a gente não sabe. Como é que a gente descobre isso? Assistindo o jogo. Então, para você que é um trader, benefício da dúvida, espera para ver primeiro a escalação que o Klopp vai colocar em campo e principalmente a imposição e a intensidade que o Liverpool vai apresentar. Se o rio correr em direção ao mar, se tudo acontecer do jeito que a gente espera, a gente vai ter aqui um padrão de superioridade do Liverpool, uma cotação travada e a gente vai poder trabalhar a favor. Se você é um Panther, você sabe o que eu vou dizer. Eu não posso te indicar a vitória do Liverpool aqui 1,20, por mais que a discrepância técnica seja muito grande. A prateleira é muito diferente da parte técnica dos jogadores, do elenco, de treinadores. Porém, é 1,20, é uma cotação mais arriscada, principalmente envolvendo a situação de um Liverpool, talvez ali perdendo o interesse em alguns momentos do jogo, tá? Então o que eu te aconselho? Esperar uma valorização. Se o Liverpool sair na frente cedo, se ele golear esse jogo e você não conseguir pegar nada, infelizmente nem todas as oportunidades a gente vai conseguir aproveitar. Agora, se você começou a assistir o jogo e viu o Liverpool com uma intensidade muito grande, do jeito que ele costuma apresentar na Premier League, aí você pode aproveitar um handicap asiático, pensando no Liverpool vencendo esse jogo talvez por 2 gols de diferença, utilizando o handicap menos 1,25 ou menos 1,5, pode ser interessante, você vai ter uma cotação mais agradável para sua relação de lucro e prejuízo no longo prazo. Agora vamos falar sobre Campeonato Brasileiro. Às 7 horas o Vasco enfrenta o Internacional em São Januário. 2,30 é a cotação do Vasco, 3,50 é o Internacional. Tivemos 2 jogos anteriores das duas equipes um pouco diferentes. O Vasco perdeu para o Flamengo, mas jogou bem. Não acho que o Vasco tenha jogado mal contra o Flamengo, pelo contrário, jogou muito bem e talvez um resultado mais justo por ali tivesse sido um empate. E o Internacional simplesmente aplicou 7-1 para cima do Santos. O Internacional que talvez pudesse pegar um Santos ali que estava ameaçando seus adversários fora de casa, um Santos que venceu o Palmeiras de virada, um Santos que venceu o Bahia de virada e que simplesmente tomou 7-1 do Internacional. Um placar completamente exótico no Campeonato Brasileiro. É difícil a gente ver, né? E também gera um gatilho na gente muito grande aqui no Brasil. Esse resultado parece que puxa. Sempre que um time tá ganhando por 7 gols, os amigos portugueses podem até dar risada, mas parece que esse resultado, né, ele insiste em acontecer. Às vezes o time tá ganhando de 7-0, podia terminar 7-0, mas tem sempre que alguém ir mexer no resultado, e aí o Santos foi lá e fez um gol. Enfim, é um placar muito aleatório no Campeonato Brasileiro, uma coisa muito difícil de acontecer. Esse placar ele não pode resumir uma virada de chave do Internacional. O Internacional em casa, obviamente, é um time forte,
mas como visitante, o Inter tem apenas 2 vitórias no campeonato, então eu não posso simplesmente pegar essa goleada contra o Santos e dizer que o Inter ele virou a chave e o Inter agora ele vai só subir, ele vai golear todo mundo. Não é assim que funciona. Já o Vasco ele vem demonstrando uma constante, uma melhora constante e uma consistência no seu estilo de jogo. Talvez não uma consistência nos resultados, porque perdeu de goleada para o Santos, empatou com o São Paulo, venceu o Fortaleza, jogou bem contra o Flamengo, mas perdeu, venceu o América. Ou seja, os resultados do Vasco não são consistentes, mas o futebol que o Vasco joga já não é tão ruim. Então você é capaz de olhar para o Vasco, eu imagino, né? Estou só supondo, e imaginar, bom, o Vasco não é um time que deveria estar brigando para não cair, pelo menos nesse último recorte, nos últimos jogos. É um time que tem demonstrado de onde tirar, que é o que a gente costuma dizer, né? Será que essa equipe ela vai ser rebaixada ou ela tem de onde tirar para evitar o rebaixamento? E o Vasco me parece uma equipe que tem de onde tirar, tá? Então eu vejo sim um mercado justo por aqui. Eu acho que o Vasco está com uma cotação um pouco mais baixa pelo fator casa e também pelo que o Internacional vem apresentando fora de casa. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Internacional venceu apenas 2 partidas fora, 29% dessas partidas ele saiu na frente do placar, não mostra uma iniciativa tão grande, falhou em marcar em 50% dos jogos. Um time que marcou 7 gols em apenas um jogo contra o Santos, marcou apenas 8 em 14 partidas fora de casa. Para você ver como essa goleada não pode resumir a equipe do Inter. E também não deve resumir, obviamente, a equipe do Santos. O Inter sofreu 18 gols, uma média de 1,3 gols sofridos por jogo fora de casa. O Vasco também não tem um número de vitórias tão grande, mas é quase 50% de vitórias em casa. O Vasco teve impedido de jogar em casa durante muito tempo e agora voltou a poder jogar em São Januário. Foi o primeiro a marcar em 50% dos jogos, falhou em marcar em 43% das partidas, mas tem o dobro de gols do Internacional. A média de gols do Vasco é bem superior. No primeiro tempo, as duas equipes não se destacam tanto, porém o Vasco vence mais, perde menos, marca mais gols e sofre um pouco menos. O número de gols sofridos é alto para as duas equipes. A segunda etapa do Vasco é melhor, 43% de vitória, o número de derrotas um pouco menor do que a do Inter, o número de gols sofridos um pouco menor do que a do Inter e o dobro de gols marcados. Perceba que houve uma similaridade aqui. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, o número de gols sofridos pelas duas equipes é alto. E o número de gols marcados pelo Vasco é o dobro do adversário quase sempre, né? 6-3 no primeiro tempo, 10-5 no segundo tempo. O Vasco tem utilizado muito bem a bola aérea, inclusive poderia ter marcado assim contra o Flamengo, mas o Inter não tem sofrido tanto nesse fundamento. Se você é um trader por aqui, eu acho que é um jogo para correção de preço. Eu acho que não tem como a gente fundamentar um viés, uma expectativa. Ah, mas o Inter agora ele não tá mais brigando contra o rebaixamento, o Vasco ele tá numa briga direta, nesse momento o Vasco ele tá dentro da zona de rebaixamento, então o Vasco tá pior. Eu acho que a gente não pode levar isso em consideração. Por mais que existam aqui 5 pontos de diferença, o Vasco dentro de casa ele tem um desempenho um pouco melhor do que o Inter fora, ele tem feito jus ao mando de campo, então sinceramente eu acho que é um jogo bem tendencioso a ser parelho mesmo, e a gente pode ter troca de superioridade ao longo do jogo, por isso eu trabalharia aqui correção de preço. Se você é um Panther, eu não consigo também te indicar nada para um lado e para o outro por falta de embasamento. Não é porque o Inter, como eu falei, goleou a equipe do Santos, que agora simplesmente o Inter vai sapecar gol em todo mundo, né? O Vasco vem se defendendo bem, então sinceramente eu acho que é um jogo para você não buscar tanto o mercado de resultados. Se quiser trabalhar a favor de alguma equipe, considere ou uma dupla chance ou um empate anula. O que eu gosto de pensar por aqui, pelo cenário de desespero, e eu venho repetindo isso nos jogos do Vasco em casa, é o mercado de gols com cautela. O que significa isso? É trabalhar talvez um gol no segundo tempo, igual foi contra o Fortaleza. Se a gente encontrar um 0-0 no primeiro tempo e essa vontade dos dois times buscar um gol no segundo tempo com uma cotação mais próxima de 2 é interessante. Ou talvez buscar um over 1,5 durante quase os 90 minutos, né? O over 1,5 já vai estar com uma cotação boa aqui na minha opinião, ó. 1,44 não é uma cotação ruim, pode melhorar, obviamente. Se a gente levar em consideração a estatística, a gente vai ficar um pouco de fora. O over 1,5 nos jogos do Vasco aconteceu em apenas 36% dos jogos em casa. Em 64% dos jogos do Inter fora tivemos o over 1,5. Ou seja, é mais provável que a gente tenha um gol nesse jogo do que 2. Se a gente pegar os últimos jogos do Vasco dentro de casa, 1-0 contra o Fortaleza e 0-0 contra o São Paulo. Esse 5-1 contra o Curitiba, ele foi mais atípico. O 4-2 contra o Fluminense não foi em São Januário. E 1-0 contra o Atlético Mineiro foi no Maracanã. O Internacional fora de casa perdeu de 1-0 para o Bahia, teve o 2-2 contra o Fluminense na Libertadores, eu vou desconsiderar, e teve a derrota para o Atlético Paranaense por 2-1. Ou seja, não são equipes que estão fazendo e sofrendo tantos gols assim. Mas dá para pensar nesse cenário de over 1,5, porque por mais que existam 5 pontos de diferença, na minha humilde opinião,
É uma disputa direta, sim. Em 2 rodadas, se o Inter perder, o Vasco pode ultrapassar o Inter. E não faltam poucas rodadas para o campeonato, ainda tem 10 rodadas para serem disputadas. Então, na minha opinião, é sim uma briga direta. O Inter quer vencer para já escapar de vez, né, tirar qualquer chance ali de risco de rebaixamento. E o Vasco também, pelo que vem jogando, já merecia, na minha opinião, estar fora dessa zona de rebaixamento. Então, na minha opinião, sim. O Inter vem motivado pela goleada, o Vasco não tem do que se lamentar, por mais que tenha perdido o clássico, jogou bem, na minha opinião. É óbvio que é difícil você chegar para um torcedor e falar, olha, levanta a cabeça, você jogou bem, mas você perdeu, o cara geralmente vai te xingar. Mas eu acho que o Vasco tem de onde tirar e eu gosto de pensar ou nesse cenário de over 1,5 nos 90 minutos, com uma cotação talvez um pouquinho mais alta, né? Talvez pegar no meio do primeiro tempo, ou pensar no cenário de 1 gol, o over limite no segundo tempo, se o jogo estiver empatado. Tá bom? Às 9h30 da noite, pra gente finalizar, o Santos enfrenta o Curitiba na Vila Belmiro com uma cotação de 1,70. É difícil olhar para essa cotação e tentar entender por que ela tá aí, né? Porque ao mesmo tempo que o Santos ele vinha de uma sequência de 3 vitórias consecutivas, Bahia de virada, 4 para cima do Vasco e 2 de virada, né, para cima do Palmeiras, o Santos perde pro Bragantino em casa por 3-1 e pro Internacional por 7-1, a gente acabou de comentar. Qual o Santos que vai entrar em campo? Será que essa cotação do Santos não é pelo fato do Curitiba ser, nesse momento, o vice-lanterna e tá a 10 pontos de diferença do Santos? Será que essa cotação não tá aí porque o mercado acredita que o Curitiba provavelmente já tá entregando os pontos? Apesar de estar faltando ainda 10 rodadas, tá? Não é impossível o Curitiba fugir desse rebaixamento. É óbvio que é uma situação cada dia mais improvável. O Curitiba vem de uma derrota agora contra o Palmeiras. O Curitiba também vem de uma derrota em casa contra o Cuiabá. O Cuiabá era adversário praticamente direto. O Curitiba venceu de virada o Galo. O Curitiba venceu o derby, né, o clássico, contra o Atlético Paranaense. Parecia que as coisas iam mudar, mas aí vem 2 derrotas seguidas. E se você ampliar o leque, eu vou diminuir o zoom para você dar uma olhada, ó. Se você amplia o leque do Curitiba, as coisas não ficam boas, porque foram 8 derrotas e 2 vitórias nos últimos 10 jogos. Então, na minha humilde opinião, a cotação do Santos ela não está aqui porque o Santos está bem em casa. Ela está aqui porque o Curitiba está muito mal. Utilizando o nosso PDF de apoio, o Curitiba tem 2 vitórias fora de casa, foi o primeiro a marcar em apenas 21% dos jogos, ficou sem sofrer gol em apenas 7% das partidas. Eu vou dar uma conferida, mas eu acho que o Curitiba tem a pior defesa da competição com 59 gols sofridos e a pior defesa da competição fora de casa com 37 gols sofridos. Ninguém supera o Curitiba nesse fundamento defensivo ou nessa dificuldade defensiva. Foram 2,64 de média de gols sofridos por jogo fora de casa. Ninguém supera. Em relação a gols marcados, o Curitiba até marcou mais do que o Internacional, que a gente analisou agora, do que o Bahia, do que o Goiás, do que o Cuiabá, quase a mesma quantidade do que o Atlético Mineiro fora de casa. Ou seja, pode ver aqui, ó, o Curitiba é um time que falha pouco em marcar fora de casa, mas em relação a gols sofridos, ele acaba tendo uma defasagem. E aí não adianta o ataque funcionar se a defesa não colabora, entende? Infelizmente é assim. O Santos venceu 5 das 14 partidas que disputou na Vila, ou como mandante. Foi o primeiro a marcar em 29% dos jogos, não tem nenhum tipo de iniciativa por aqui. Falhou pouco em marcar, marcou 23 gols, uma média bem grande aqui de 1,6 e ficou sem sofrer gol em poucos jogos, ou seja, sofre gol em quase todas as partidas. Não tem um primeiro tempo tão atrativo, sofreu bastante gol, mais do que 10, o Curitiba também sofreu mais do que 10 gols, sofreu 15. O Curitiba tem um primeiro tempo com quase 60% de derrotas, né? E isso se repete no segundo tempo, quase 60% de derrota. O número de gols sofridos do Curitiba no primeiro tempo é 15, no segundo é 22. Então é uma equipe kamikaze. Vai pra cima, tem que marcar gol, tem, mas acaba sofrendo também. O Santos tem um segundo tempo, de novo, sem tanta qualidade, poucas vitórias. Tem um número de gols marcados relativamente até ok, mas o número de gols sofridos é alto. As duas equipes sofrem na bola aérea. As duas equipes sofrem gols de cabeça, mas não tem um fundamento tão bom assim nesse critério. Se você é um trader por aqui, com o Curitiba tendo capacidade de marcar fora de casa, como ele vem fazendo com bastante frequência, e com o Santos sem conseguir se manter tão consistente assim na sua casa, principalmente no primeiro tempo, eu não consigo olhar para essa cotação do Santos e ter uma leitura aqui de que o Santos pode passar o carro no Curitiba ou que pode ser um jogo fácil para o Santos. Sinceramente, eu venho com o benefício da dúvida. Ao invés de olhar para o Santos e falar assim, ó, o Santos não pode estar com essa cotação aí, o Curitiba ele vai vencer, o valor ele tá todo do lado do Curitiba, eu prefiro não dizer isso. Eu prefiro dizer que a
cotação do Santos a 1,70, ela não tá ali por conta do Santos. Ela tá ali porque o mercado desconfia muito do Curitiba. São 8 derrotas em 10 jogos, tá? O mercado acredita que as 2 vitórias que o Curitiba teve foram lampejos e não necessariamente uma virada de chave. Como a cotação do Santos tá ali por conta da desconfiança do mercado no Curitiba, eu não vou te indicar você vir com viés ou com uma expectativa grande para trabalhar a favor do Santos se você é um trader. Eu acho que você deve esperar o jogo começar e a gente pode até ter um Curitiba jogando melhor e essa cotação do Santos corrigindo, se você tiver metodologia para trabalhar correções do favorito. Não é todo mundo que trabalha contra o favorito, né? Se você é um Panther, eu não vou te indicar a vitória do Santos, nem dupla chance, nem empate anula do Santos, porque, de novo, a cotação do Santos ela tá talvez num patamar mais baixo que ela pudesse estar e talvez impulsionada pela fase do Curitiba e não necessariamente pelo fato do Santos ser melhor em casa. O Santos e o Curitiba disputam pela mesma coisa, fugir do rebaixamento. O Santos, pelo que ele vem demonstrando nos últimos jogos, essa falta de consistência, talvez seja um time realmente ameaçadíssimo. Eu olho pro Santos e não sei se o Santos tem de onde tirar. Alguns momentos, como essa vitória pro Palmeiras e pro Bahia, eu achei que sim. Ou até mesmo a vitória contra o Vasco, mas a derrota pro Bragantino, que é vice-líder, tudo bem, o Santos poderia ter dado um pouco mais de trabalho, mas essa derrota pro Inter faz a gente pensar, né? Será que o Santos tem de onde tirar? Bom, o trabalho atual é bem melhor do que os anteriores, mas mesmo assim o Santos tem que tomar cuidado. Então, se você é um Panther por aqui, eu não consigo te indicar nada no mercado de resultados. Eu acho que se a gente tá numa situação de desespero, a gente tem que trabalhar gols. O 0-0 é ruim pra todo mundo. 1-0 não vai fazer a equipe que tá atrás parar de jogar. 1-0, ele não pode ser um cenário de conforto para quem tá na frente do placar, porque 1-1 pode vir a qualquer momento. Então, eu gosto de pensar no cenário de 2 gols. Eu gosto de pensar no cenário de 3 gols. E eu não duvido que a gente possa ter uma incidência de ambas marcas. O mercado não acredita, mas olha isso daqui. O Curitiba marcou em praticamente todos os jogos fora. E o Santos vem sofrendo gol com muita frequência. Os últimos jogos, dentro de casa, o Santos em 86% teve o over 1,5. E em 93% dos jogos do Curitiba fora, tivemos o over 1,5 também. O over 2,5 também é uma situação muito plausível. O ambas marcam sim, aconteceu em 64% dos jogos do Santos e em 86% dos jogos do Curitiba. Então, sinceramente, por mais que o mercado não acredite, a gente pode ter sim. Então eu gosto de pensar no over 1,5 e no 2,5. E não duvido que a gente possa ter as 2 equipes marcando por aqui. Perder esse jogo, como é um confronto direto, extremo, perder esse jogo é continuar deslizando cada vez mais nessa areia movediça e aí vai ficar cada vez mais difícil. Pro Curitiba, então, nem se fala. Por isso que eu vejo um Curitiba, independente se ele tá na frente ou atrás do placar, ele tem que continuar vindo para marcar, porque se marcar um gol e recuar, pode ser punido. E aí a situação emocional vai engolindo, né, o elenco. Cada vez mais não vai tendo onde tirar e os pontos realmente vão sendo entregues. Bom, além dos jogos que a gente planejou nessa quinta-feira, o que não vai faltar para você, pode ter certeza, é oportunidade de jogo. Agora, se a gente vai encontrar oportunidade de trabalho, já é diferente. Eu separei algumas partidas que eu vou, pelo menos assim, deixar escanteado, caso eu tenha algum horário disponível, caso o jogo que eu separei de fato para trabalhar como peça principal, ele não esteja me dando oportunidade. Vamos lá, ó. AZ Alkmaar e Aston Villa, pela Conference League, 1,45. O Aston Villa é uma equipe interessante de se acompanhar, boa equipe na Inglaterra. Também 1,45 e também na Conference, Fenerbahçe e Ludogorets, Turquia aqui presente mais uma vez. Hoje teve o jogo mais cedo do Galatasaray contra o Bayern de Munique, foi um jogo bem interessante. O Olympiacos enfrenta mais uma equipe inglesa por aqui, o West Ham, também um jogo interessante, isso já é Europa League. Freiburg enfrenta fora de casa o Topola, também Europa League. Marselha e AEK, jogo do mesmo grupo do Brighton contra o Ajax. Sparta Praga contra o Rangers, equipe escocesa que a gente está acostumado a acompanhar. Sturm Graz da Áustria contra a Atalanta. Atalanta adversário chato, venceu o Sporting no último jogo. Falando do Sporting, o Sporting vai na Polônia enfrentar o Rakov Częstochowa. O Molde enfrenta o BK Häcken. Esse é um jogo do grupo, a gente falou hoje do grupo dele, não foi? Exatamente, Leverkusen e Karabag. Na Conference, Bodoglin e Besiktas, 2 equipes também que a gente gosta de acompanhar por aqui. E por último, às 16 horas, o Frankfurt enfrenta o Helsinki. Esse já é um jogo com uma cotação bem mais esmagada, né? Então, para trabalhar aqui seria realmente ao vivo ou esperando uma valorização dessa cotação do Frankfurt. Eu vou ficando por aqui, muito cuidado nessa quinta-feira, tá? Geralmente a gente precisa ter uma atenção redobrada com a nossa gestão nesse dia de quinta, porque é Conference e Europa League junto e ainda tem o Campeonato Brasileiro, tá bom? Muito juízo, gestão, se apega ao seu método, não inventa moda. Essa é a melhor coisa que eu posso te falar, não inventa moda. Porque a partir do momento que você inventa moda, você sai da sua zona de conforto e
Por mais que pareça besteira, a zona de conforto no trade e nas apostas é boa, porque ela te mantém com um emocional sólido. Aí na vida, quando as pessoas falam, esses gurus de coach falam, ó, zona de conforto é ruim, beleza. Agora no trade e nas apostas, você tá confortável é bom, porque se você tá numa zona que você não tá confortável, você tá com ansiedade, você tá querendo clicar em coisa que você não precisa, você tá querendo recuperar prejuízo, e isso provavelmente vai te levar a quebrar sua banca ali na próxima esquina, tá bom? Muita cautela. Muito obrigado pela sua companhia. Se você puder deixar o like no vídeo pra mim, eu vou te agradecer bastante. A gente se vê sexta-feira. Um abraço e tchau.